pensava que sobre esse comunismo negro que se espalha pelo mundo, Obrador, Manuel López Obrador, é eleito no México presidente, um presidente comunista. O México se une agora a esse bloco comunista no quintal dos Estados Unidos. Estranha coincidência que existe entre a história de nossos países, né? A Venezuela, o Brasil, Colômbia, Argentina, coincidências que na realidade não tem nada de coincidências, né? Por exemplo, a gente vê na Nicarágua, que também há poucos dias atrás vai completando 80 dias de terror imposto pelo presidente comunista Daniel Ortega, um homem que está há 4 mandatos no poder, um ditador que está há 4 mandatos no poder. Começou essa carreira nefasta em 1985. Ele teve 2 mandatos consecutivos de presidente, perdeu depois no segundo mandato nas eleições para Violeta Chamorro, ficou com uma eminência, uma sombra, uma eminência parda pelo país, pela Nicarágua, exatamente por falar em coincidências como Lula da Silva no Brasil. Ele não tinha cargo político, mas ele era uma eminência, um cara que estava sempre com uma influência enorme na política. São 11 anos, quase 12, desse governo, de um governo de esquerda, ou ninguém aguenta mais. Por isso começaram as manifestações provocadas pela igreja. Quem se revoltou primeiro contra o governo dele e incentivou essas manifestações na Nicarágua foi a igreja. Há 80 dias, em abril. As coincidências vão se acumulando, né, na história desses países. Daniel Ortega é um ex-guerrilheiro treinado em Cuba, membro da Frente Sandinista de Libertação, que ele tirou em 1985 Anastácio Somoza do poder na Nicarágua e ficou durante 2 mandatos consecutivos. A gente pode não estranhar essa coincidência quando a gente vê Aloysio Nunes, um ex-guerrilheiro treinado em Cuba, com um cargo de ministro de Relações Exteriores. Ex-guerrilheiro, como foi Dilma Rousseff, como foi José Dirceu. Aloysio Nunes é um cara que participou de roubo à mão armada. Ele participou daquele famoso assalto do trem Santos-Jundiaí. E está aí. Dilma Rousseff, guerrilheira. José Genuíno, que participou da guerrilha do Araguaia, um dos sobreviventes da guerrilha do Araguaia. E José Dirceu, que é uma praga, que por um triz não virou presidente do Brasil. Esses eram os planos. Eram os planos de Lula, plano de toda essa corja. Ele foi impedido somente pelo fato de ter sido acusado pelo Mensalão em 2005, então não pôde concorrer. Foi aí que Lula cometeu o grande erro da vida dele, que foi escolher Dilma Rousseff para segurar a cadeira para ele. O plano deu errado, porque Dilma Rousseff, apesar do funcionamento um pouco lento da inteligência, dos neurônios, etc., ela tem, isso é pequeno nela, mas ela tem de grande a ambição. Então ela deu problema, ela acabou sendo reeleita em 2014 e a gente já sabe o que aconteceu. Daniel Ortega, na Nicarágua, toca um terror há 80 dias, reprimindo as manifestações do povo violentamente, que mesmo utilizando forças paramilitares, que aí, de novo, voltam as coincidências entre nossos países. Exatamente, as forças paramilitares que Ortega usa na Nicarágua são praticamente as mesmas forças que Maduro usa na Venezuela, que são os coletivos, que saem às ruas naquelas motos pretas para bater, para assassinar. E exatamente como tentou se fazer aqui e tenta se fazer aqui, com os black blocs a partir de 2013. Black blocs colocados na rua para quebrar, para fazer violência, para intimidar a população, para dar medo
na população para que a população não participe de manifestações, matando gente com rojão, como mataram um jornalista da Bandeirantes, com rojão, etc., que ninguém sabe até hoje, não se resolve essas coisas todas, né? Na Nicarágua, por exemplo, um menino no que foi chamado de massacre do Dia das Mães, no dia 30 de maio, uma grande passeata contra o governo, um menino de 21 anos de idade foi morto, foi assassinado no meio da rua numa manifestação com um único tiro de fuzil na cabeça. Foi morto covardemente por uma força paramilitar que está na rua para matar pessoas e para manter Diego Ortega no poder. É uma verdadeira execução. Essa história desses países poderia ser a mesma história se a gente mudasse datas, algumas datas, e mudasse alguns nomes nessa coisa toda, poderia ser a mesma história. A história vai se repetindo de país para país. Alguns países estão mais avançados no processo, outros menos avançados no processo, como o caso do Brasil, que está incluído sim nessa história, e outros países estão na ponta dessa história, que é o caso da Venezuela, totalmente dominada por Cuba, China. Pedi para a Emma falar sobre essas estranhas coincidências, que não são coincidências, entre os nossos países, entre a história dos nossos países e o que está acontecendo no México, o que está acontecendo na Nicarágua. E ela fala direto da Venezuela. Esse socialismo que nós vemos em nossos países, chamado do século XXI, foi criado pelo Foro de São Paulo e um franqueado, uma franquia do regime cubano, com um rígido manual de operações. A única coisa que muda é o menu, de acordo com o país onde eles vão operar. Não há nada aleatório ou deixado ao azar por eles. Não há coincidências ou ingenuidade. Todo esse caos que nós vemos é gerado, é planejado. E aí esses comunistas nadam como peixes na água. No primeiro tempo, essa doença é chamada de social-democracia. E aí eles vão inoculando o socialismo a devagar, com esses placebos democráticos e essas farsas eleitorais, para depois escravizar nossos povos. E aí o socialismo já foi implantado e com sucesso, logo eles vão conservar o poder com as armas. É o manual cubano sendo cumprido, implantado com precisão cirúrgica. Daniel Ortega, esse comunista, guerrilheiro, narcotraficante, foi treinado na Cuba e está massacrando o povo para conservar o poder. E para isso tem apoio não apenas do regime comunista venezuelano, sino de todos esses países sul-americanos. Todos eles estão sob o domínio do Foro de São Paulo. Os processos são todos iguais. São guerrilheiros treinados em Cuba pelo comunismo, essa sombra se espalhando pelo mundo, levando escuridão e levando a violência, porque eles não conseguem se manter no poder, porque são incompetentes para gerir o poder. Eles são incompetentes na gestão. Não há outra forma de eles se manterem no poder, a não ser pela violência, pela força e pela colocação nas ruas de forças paramilitares, como as forças que assassinaram Oscar Pérez na Venezuela. Como um teatro péssimo, um teatro sangrento. Quando nós conversamos sobre essa coisa do comunismo negro, alguém comentou comigo que o sangue, o vermelho do comunismo também é significativo, porque significa sangue, significa violência. Sim, é isso mesmo. Essa má gestão dos governos de governos de esquerda no mundo inteiro, como aconteceu aqui, que a gente viu a incapacidade total
e expressa de Dilma Rousseff em governar se repete nos outros países. Daniel Ortega, por exemplo, na Nicarágua, um dos últimos apoios que ele tinha era o apoio, ele já tinha perdido o apoio de igreja totalmente, porque foi a própria igreja que começou, por causa de um monte de coisa, por causa do entreguismo. Existia um canal interoceânico que ele entregou vergonhosamente a concessão de construção disso para a China, como exatamente coincidindo novamente, como a gente vê acontecer no Brasil, como a gente vê acontecer na Venezuela, entregando refinarias, entregando tudo que é possível para fazer parte desse grande bloco negro ou vermelho. Então, Daniel Ortega já tinha perdido o apoio da igreja, consequentemente o apoio do povo que não aguenta mais, e só lhe restava o apoio do empresariado, que foi um dos últimos. E o empresariado exigiu, nesse período desses 80 dias, que Daniel Ortega parasse com a repressão, com essa repressão violenta contra as pessoas nas ruas. E Daniel Ortega simplesmente não parou, recrudesceu a violência e perdeu, consequentemente, o apoio do empresariado totalmente. É mais um ditador como Maduro, isolado numa farsa, isolado no poder e tentando se manter a qualquer custo, apoiado nos amigos que ele tem, nos parceiros que eles têm nesses blocos. Então, nós temos que pensar nessas semelhanças, evidentemente, porque nós estamos num período crítico. Este é o momento de se pensar nessas semelhanças, nas semelhanças de nossas histórias, porque esse período é crítico. Há muitas pessoas esperando que esse povo não caia, não siga os passos da Venezuela, com essa multidão de migrantes que fugem do meu país procurando liberdade. O partido que estava no poder no México conservou o poder por quase 70 anos. Esse partido é o PRI, um partido de tendência social cristã. Ou seja, no México, nessas eleições, concorriam duas esquerdas, como em todo o nosso continente. É a alternância dos socialistas no poder. Bem, agora o comunismo, na sua versão castrochavista, chegou na fronteira dos Estados Unidos, enquanto Sul-América continua dormindo e esperando que com essas eleições entre essas esquerdas vão conseguir alguma mudança. 4 meses até as eleições de outubro vão decidir se o Brasil entra nesse bloco debaixo dessa sombra escura que só vai trazer atraso, ou se o Brasil se desenvolve. A escolha é entre a escuridão e o atraso e o desenvolvimento. E isso é conosco. Se a gente não olhar para os lados, nós não vamos perceber qual será o fim da nossa história. O fim de todas essas histórias de poder comunista, mais avançado, menos avançado, num estágio maior ou num estágio menor, é sempre o mesmo. A destruição do povo, a destruição da cultura e a destruição da economia. É isso. Então, vamos pensar.